Olá, internauta, Pastor Jonias da Costa Feitosa, de volta para fazer a gravação da videoaula número 11 sobre escatologia geral, especialmente no tema o milênio. Reportemos-nos ao texto básico, Apocalipse 1, de 1 a 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Meus caríssimos, esse tema é até certo ponto polêmico, mas existem muitos outros textos que consubstanciam este assunto. No livro de Isaías, no Velho Testamento, nós vamos encontrar vários capítulos que versam sobre o milênio. Não é só o Apocalipse que fala do milênio, embora o Apocalipse dê maiores detalhes. No capítulo 2 de Isaías, no capítulo 11, 25, no capítulo 26, 61, 65 e até mesmo o 66, nós vamos encontrar o milênio sendo referenciado. Também no livro de Ezequiel vamos encontrar passagens bíblicas falando do milênio, Oséias, Zacarias, etc. Não pode ser um período simbólico simplesmente como muitos querem, mas é um período em que Cristo vai estar reinando. Constantemente, ao longo de toda a terra, crentes e pessoas oram: venha o teu reino, Senhor. É uma forma de Deus responder às orações dos santos que clamam por toda parte. Aliás, uma oração ensinada por Jesus: venha a nós ao teu reino. Pois é, isso vai acontecer. Jesus vai descer na terra para reinar 1000 anos aqui. O milênio é um espaço de tempo de
anos. A palavra milênio não aparece na Bíblia, mas aparece 1000 anos. É o equivalente. É um termo equivalente. Procurei colocar aqui esse gráfico para termos uma noção do posicionamento do milênio, quando Satanás estará sendo preso. Aqui é o milênio. A era da igreja, o advento do Calvário, a era da igreja. A grande tribulação se dará com o arrebatamento da igreja, logo após o arrebatamento da igreja. Se dará a grande tribulação. E a grande tribulação terá fim com a guerra do Armagedon, né? Destruição do anticristo. E aí começará o reino milenar de Cristo. Não confundamos batalha do Armagedon com batalha de Gog e Magog. Isso aqui é a finalíssima, né? A batalha do Armagedon porá fim, porá termos na grande tribulação e no reinado da besta. E se iniciará o milênio, ou seja, 1000 anos de Cristo na terra. Ele virá com a sua igreja, anjos com corpos gloriosos, e vai estar instaurando o seu reino, depois de ter derrotado o poderio da besta. Pois bem, o milênio tem sido alvo de críticas, e há várias posições teológicas sobre o milênio. Nós temos as posições teológicas do pré-milenismo histórico, que é também chamado e conhecido como o clássico. Essa forma de entender tem a interpretação escatológica principal, ou teve, nos 3 primeiros séculos. E temos o pré-milenismo dispensacionalista. É centrado na escatologia, sendo depositário de uma hermenêutica literal, que parte do Antigo Testamento para o Novo. Hoje é a linha teológica da maioria dos evangélicos nas Américas. O método é o histórico gramatical, ou seja, as palavras devem ser entendidas em seu sentido histórico e gramatical, devem ser entendidas literalmente. Nós vamos ter posições que não acreditam no milênio literal e apenas figurativo. Vamos neste gráfico dar uma olhada aqui sobre a interpretação do milênio. O pré-milenismo e o pré-milenismo dispensacional. Ambos têm uma mesma visão, diferenciando apenas no seguinte aspecto: a vinda de Cristo em 2 fases é vista pelo pré-milenismo dispensacional.
Enquanto que o pré-milenismo histórico, ou também chamado clássico, vê a vinda de Cristo apenas numa fase. Essa é a diferença. A dispensacional acredita que a segunda vinda de Cristo terá duas fases, ou seja, na primeira o arrebatamento da igreja, e na segunda, quando Cristo baixar no Monte das Oliveiras, então teríamos ali Jesus Cristo implantando o seu reino milenar e derrotando o poderio da besta. Ele virá com arcanjos, voz de trombeta, visível a todos. Os pré-milenistas clássicos não entendem assim. Entendem que Jesus virá a segunda vinda uma única fase. O termo pós-tribulação, pré-milenismo pós-tribulação, acredita que o milênio será depois da grande tribulação. Tanto o pré-milenismo pós-tribulação aqui, como o pré-milenismo dispensacional pós-tribulação. O milênio será tão logo acabe a grande tribulação. E acredita, ambos, que o milênio é real, é literal, vai acontecer 1000 anos de reino de Cristo na Terra. Enquanto que pós-milenismo, esta corrente acredita que será o milênio figurativo. Acredita no milênio, porém figurativo. E a grande tribulação aqui é subsequente. O amilenismo é a corrente filosófica ou teológica que não acredita no milênio, não crê que vai haver 1000 anos literal, como os pré-milenistas pós-tribulação ou tribulacionistas. Então essas formas de pensar caracteriza cada corrente, cada posição teológica. Mas na verdade, Cristo virá e implantará o seu reino. Nós vamos pautar o nosso estudo na corrente pré-milenismo dispensacional pós-tribulação. Acreditamos que Cristo virá depois da grande tribulação e reinará 1000 anos, literalmente. Não dá para disfarçar ou entender simplesmente um período figurativo. A Bíblia é bem clara. Existem textos bem explícitos que não deixam sobreviver outras correntes de forma plausível. Meu caríssimo internauta, o milênio é uma restituição do Éden. É uma forma de Deus restabelecer o antigo estado do homem no Éden. Deus vai implantar o seu reino através de Jesus Cristo
aqui na Terra e vai transformá-la num paraíso. A Terra vai passar por certas metamorfoses, por transformações radicais até. E ela vai tomar o aspecto, vai ter o perfil do Éden primitivo. Vamos analisar alguns aspectos que sofrerão mudanças. Por exemplo, o cardápio dos animais. No Éden, o cardápio dos animais era a erva. Veja Gênesis capítulo 1, 29 e 30. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Versículo 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então, no Éden, os animais se alimentavam de erva, de relva, de capim, de vegetais. Veja o cardápio do leão depois do pecado. Quem transtornou esse estado foi o pecado. O leão tem o seu cardápio predileto na carne. Ele pega o boi, mata, come, bem como o cabrito, a ovelha, o veado, qualquer tipo de animal serve para a sua alimentação. A índole da cobra é morder. Veja bem que a cobra, a serpente, é um animal feroz, tem a índole forte de morder. Isto teve origem no pecado. Quando ocorreu o pecado no jardim do Éden, foi transformado, foi alterado o estado de harmonia que Deus estabeleceu no jardim do Éden. A cobra, ela quer ferir, ela quer morder, inocular o veneno e matar a sua presa. O cardápio do boi sempre foi a erva. Ele come vegetais. Os animais do Éden conviviam. Eles estavam num estado de harmonia. O leão pastava com o boi, o cordeiro estava junto, os animais de forma geral estavam juntos, eles conviviam. Eles estavam num estado de equilíbrio, de harmonia, porque o seu cardápio não era carne, era erva, e tinha em abundância. Essa competição de um devorar o outro, de alimentação em detrimento de outrem, é baseado na cadeia alimentar de cardápios não congêneros, mas antagônicos. Um quer comer carne e o outro capim. Um quer sobreviver
em detrimento do outro, porque a sua alimentação básica é a carne dele. Mas no Éden não era assim. E Deus vai restabelecer este estado, mudar a índole da cobra. Ela vai estar junto com a criança, o boi vai pastar com o leão, conforme está explicitado em Isaías. Alteração na índole dos animais. O leão pastará com o cabrito, com o cordeiro. A cobra vai estar em harmonia com a criança. A criança pode brincar com uma cobra. A sua índole foi transtornada, foi revertida e voltada ao estado original, como no Éden. Constantemente nós vemos perguntas, e uma das perguntas básicas nos fóruns e muitos sites e textos é: haverá morte no milênio? A resposta é sim. Temos o texto bíblico lá em Isaías, capítulo 65, vamos ver no versículo 20, 21, 22, 23, 24, 25, essa realidade. Vamos ler aqui. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isso quer dizer, fala da longevidade da vida. Não teremos crianças morrendo em tenra idade, ou seja, crianças com poucos dias, velhos que não cumprem os seus dias. E aqui diz que uma criança ou um menino, se morrer com 100 anos, é por causa de maldição, ou seja, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Por acaso, uma conjectura aqui. Mas na verdade, alguém com 100 anos será jovem ainda, será criança. A geração será de base 1000 anos. Quem começar o milênio, terminará o milênio. Porque crianças com 100 anos é bem tenro ainda. É o que quer falar aqui. Matusalém, a sua geração, foi 969 anos. Aqui no milênio teremos uma geração similar à de Matusalém. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão seu fruto. Hoje muitos fazem casas, não sabem se vão habitar nelas, porque pode ser que morrerão. Não edificarão para outros habitarem, ou para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Então aqui no milênio vai haver trabalho normal, porém o homem desfrutará do seu trabalho. Certamente ele gozará daquilo que ele promover, que ele edificar. Não trabalharão debalde, ou seja, em vão, nem terão filhos para a perturbação. Não quer dizer que muitos pegam essa passagem aqui e diz que não terão filhos. Quer dizer, não terão filhos para a perturbação, porque serão para a bênção. Os filhos que nascerem, nascerão para a bênção, e não para
para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi. Está vendo aqui a mudança? E pó será a comida da serpente. A serpente se alimenta hoje de répteis, de animais batráquios, como o sapo, né? Rãs, etc. Mas ela vai se alimentar do pó. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Texto assim é fulminante. Não há como sobreviver outras correntes que queiram defender a figuração apenas. Ou seja, que o milênio será um estado figurativo de um período de tempo. Porque aqui é literal. Fala de 1000 anos literais. E fala dos fatos que estarão ocorrendo. Haverá morte no milênio, porém haverá longevidade de vida. A vida será longa. A morte ainda não foi detida no milênio, apesar de Jesus estar reinando, mas ela ainda vai ceifar muitas vidas. Portanto, meu caríssimo internauta, o milênio é uma realidade que não se pode negar. Obrigado pela atenção. Tchau.